Fala rapaziada, saudações vascaínas e ainda tem chance do Vasco permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma nova ação tá correndo aí na Justiça Comum e a gente vai trazer novidades. Além de, quem sabe, o Vasco permanecer na Série A, o Vasco pode receber aí uma indenização por tudo que a CBF fez ao nosso clube, prejudicou o Vasco nesse último Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar sobre tudo que tá acontecendo, falar também, infelizmente, sobre mais um problema político acontecendo dentro do Vasco. Júlio Brandt entrou com um pedido de indenização referente a um valor de R$50 mil contra o Levenciano. Vamos trazer também tudo o que está acontecendo, falar sobre uma possível aí negociação e saída do Marcelo Cabo ao Santos. O Santos vê com bons olhos uma possível ida do treinador ao clube e vamos também falar sobre muitas outras novidades, que o vídeo está repleto de notícias. Então, torcedor, se você quer, é claro, ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você espera do Vasco nessa temporada de 2021, o que você vem achando dessa atual diretoria. Deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando sobre o nosso elenco que se representa hoje pela parte da manhã lá no CT do Almirante. Ontem o elenco teve folga, né? Após a partida contra o Resende, os jogadores folgaram no domingo e na segunda-feira e vão retornar hoje ao CT do Almirante, já visando o jogo de sábado contra a equipe do Madureira às 3h15 da tarde, o primeiro jogo das semifinais da Taça Rio. É claro, né? Infelizmente o Vasco está de fora das semifinais do Campeonato Carioca. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem. Na minha opinião, é muito ruim para a história, para a tradição e para a grandeza do nosso clube o Vasco ficar de fora 2 anos seguidos das semifinais do Carioca. Muitas pessoas aí vão falar que o Carioca não importa nada. Até mesmo a própria direção do Vasco vai falar isso, mas Carioca importa sim. É muito ruim para o Vasco da Gama ficar de fora para a Portuguesa e para o Volta Redonda, é claro, respeitando aí a tradição dos dois clubes, mas sabemos que o Vasco é muito maior do que eles dois. Então, infelizmente, mais um ano Vasco fora, tendo que disputar Taça Rio com Madureira, Nova Iguaçu e Botafogo. Esperamos que, no mínimo, o Vasco possa brilhar aí e ganhar, né, essa competição, que acredito que virou mais que uma obrigação o Vasco sair dessa Taça Rio com o troféu de campeão. Então o Vasco já volta, né, ao treinamento hoje pela parte da manhã, visando essa partida contra o Madureira. Muito provavelmente que o Vasco não vá com a sua força máxima, use esse jogo também para testar alguns jogadores, principalmente no segundo tempo da partida. O Rômulo, inclusive, que está regularizado, pode estrear já sábado contra a equipe do Madureira, mas também, é claro, o Vasco, apesar de ser uma semifinal de Taça Rio, apesar de valer título, né, sabemos que o Vasco, o foco principal é o campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, que inclusive já começa no dia 29 de maio, tem mais um mês aí de preparação e, é claro, vai usar aí desses jogos das semifinais e da final da Taça Rio para testar o elenco, chegar muito bem aí na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Esperar também que seja um ano tranquilo, esperar que o Vasco faça uma boa Série B, que tenha um acesso calmo, bem, sendo campeão também da segunda divisão, que é uma obrigação, e volte sendo o Vasco da Gama aí no ano que vem para a Série A do Campeonato Brasileiro, que era o lugar de onde o Vasco nunca deveria ter saído. Inclusive vamos falar sobre isso ainda no vídeo de hoje, porque tem nova ação correndo na justiça, querendo que o Vasco permaneça e fazendo, né, quem sabe, que o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir, porque antes de falar sobre isso, temos muitas outras notícias e falar também rapidamente sobre algo aí que os torcedores vascaínos estão se perguntando sobre o que está acontecendo dentro de São Januário, porque ao longo dos bastidores, né, principalmente na entrada dos jogadores no gramado, antes da partida começar, antes da bola rolar contra a equipe do Resende em São Januário, grande parte da torcida vascaína reparou que tinha um guindaste dentro de São Januário, dentro do gramado do estádio,
perto ali das arquibancadas e, é claro, muitos torcedores vascaínos começaram a se perguntar do que se tratava aquele guindaste, né? Porque, é claro, logo pensamos que está acontecendo alguma obra, sabemos que São Januário é um estádio muito antigo, que tem uma reforma aí, né, sendo cotada, né, para acontecer o mais breve possível, e o torcedor vascaíno, quando vê algum guindaste, já começa a pensar em algo parecido com isso. Porém, segundo notícias aí, a suspeita é que o veículo está sendo usado para alguma estruturação e alguma obra interna do clube. Não sabemos ainda qual é exatamente o intuito do guindaste estar dentro de São Januário, mas algumas opções já foram inclusive descartadas, que seriam obras nos refletores. Não é com relação a isso, também com relação a uma reconstrução, uma reforma na marquise, não se trata disso, e nem mesmo com relação a novos patrocinadores, né? Sabemos que grande parte ali do estádio é utilizado para colocar patrocinadores, e segundo informações, o guindaste não estaria ali para ser utilizado para esses meios. Vamos aguardar, queremos muito que essa diretoria também seja transparente com o torcedor. O Jorge Salgado, ao longo do processo eleitoral, falou que a transparência iria ser um dos principais focos da sua campanha, da sua gestão, e isso infelizmente não vem acontecendo. É muito estranho a gente ver um guindaste dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, e a gente não saber do que se trata. Então esperamos que a diretoria venha, através de uma nota ou algo do tipo, se pronunciar e falar com os torcedores para que está sendo utilizado esse meio de transporte, né, esse veículo dentro da nossa casa. Mas vamos seguir, rapaziada, porque ainda temos muitas informações e rapidamente também falar sobre Marcelo Cabo, um grande treinador que vem se destacando muito, né, com a camisa, sendo treinador, aliás, do Gigante da Colina. E segundo notícias aí, o Marcelo Cabo tá tendo sondagens do Santos. Hoje, pela parte da manhã, ontem, aliás, pela parte da manhã, o técnico do Santos pediu demissão, então eles estão com espaço aberto, não tem muito dinheiro para investir num novo treinador, e o Marcelo Cabo poderia ser ali um dos focos da equipe santista, já que é um treinador que não tem um custo alto salarial, está no Vasco da Gama, que não seria uma grande dificuldade de tirar ele do clube, então ele poderia ser um dos alvos da diretoria santista. Ainda não temos notícias, novidades com relação a essas negociações, se há realmente uma negociação acontecendo e uma proposta oficial do Santos, mas que é assim o interesse do Santos em tirar o Marcelo Cabo do Vasco e levar ali para a equipe santista, definitivamente pode sim ter esse interesse e acontecer, quem sabe, uma possível saída do Marcelo Cabo do Vasco da Gama. Porém, só para trazer as notícias, apesar também de haver esse interesse, muito difícil que o Marcelo Cabo, caso haja uma proposta oficial, venha sair do Vasco da Gama. Sabemos que a sua filha, sua família é vascaína de coração, inclusive dá indícios que até mesmo o próprio Marcelo Cabo seja um vascaíno, né? E além de tudo, tá com o elenco na mão, pode fazer história no Gigante da Colina, é uma das grandes oportunidades da sua carreira, e muito difícil que o Marcelo Cabo saia do Vasco da Gama nesse atual momento e seja transferido para o Santos. Mas vamos lá, né, rapaziada, e falar agora com relação a novo processo na Justiça. Ontem aí tivemos novidades com relação à possível permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sabemos de tudo que aconteceu aí nesse último campeonato. Infelizmente foi uma vergonha, né, o que a arbitragem fez com o nosso clube, prejudicando de forma nítida o Vasco ao longo de todas as rodadas, e acredito que na penúltima, naquele jogo contra o Internacional, foi ali batendo o martelo que definitivamente o Vasco, grande porcentagem, grande parte da culpa da queda do Vasco para a Série B veio, infelizmente, através de erros nítidos da arbitragem do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, já tivemos notícias aí que na semana passada o Luciano, um torcedor vascaíno, havia entrado no TJRJ, para ser mais claro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, querendo fazer com que mude os resultados do campeonato, com que o Vasco permanecesse na Série A e o Fortaleza, no caso, fosse rebaixado por conta dos erros de arbitragem que prejudicaram o clube e fizeram com que o Vasco perdesse grandes números de pontos. Então, né, com isso, o torcedor entrou semana passada no TJRJ, não deu em nada, e um novo torcedor entrou novamente ontem, agora na segunda vara civil da Regional de Jacarepaguá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porém, diferente do que o torcedor havia entrado, a ação do torcedor lá na semana passada, né, que tinha como foco principal a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, esse novo torcedor tem sim, é claro, a intenção de que o Vasco permaneça na Série A. Porém, além desse objetivo, quer também que o Vasco seja indenizado, ou seja, que a CBF pague uma multa ao Vasco da Gama por conta de tudo que o Vasco
Vasco sofreu durante, né, essa queda e também da perda de receita que o Vasco vai acabar tendo, né, por conta de estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e não a Série A. Queda de receita por conta, é claro, dos direitos de transmissão, por conta de estar jogando a Série A em si, que dá mais dinheiro, e é claro, patrocinadores, jogadores que poderiam vir jogar no Vasco e outros diversos motivos que fazem com que o Vasco perca a receita ao jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E segundo notícias, o que consta aí, né, esse pedido, essa nova ação do torcedor é a anulação, volto a repetir, do jogo contra o Inter, essa indenização à CBF e colocar também o rebaixamento do Vasco sob júdice, ou seja, cancelar, anular pelo menos momentaneamente o resultado do último Campeonato Brasileiro. E também, segundo notícias, essa decisão irá sair ainda hoje, ou seja, torcedor vascaíno, fique ligado que a qualquer momento poderemos ter ou uma reviravolta no Campeonato Brasileiro ou mais uma vez o Vasco sendo confirmado que estará na Série B desse ano. E temos aí também novidades com relação a como irá acontecer, qual valor o Vasco irá receber caso a Justiça dê ação ganha, né, a esse torcedor vascaíno. Primeiro ele pede um valor mínimo cobrado de 20 milhões à CBF, pedido para declarar a responsabilidade civil da Confederação Brasileira de Futebol. Também, segundo pedido aí, condenar a CBF a indenizar em 10 milhões o Vasco por conta de danos morais. E o terceiro pedido é que a CBF pague 10 milhões a uma indenização à coletividade, ou seja, somando aí quase 40 milhões de reais que devem ser pagos ao Vasco por conta dessa queda, do Vasco ser tão prejudicado como foi aí nesse último Campeonato Brasileiro. E ainda mais, esse próprio torcedor usa como argumento o fato do Sport, né? Sabemos muito bem da disputa que tinha da Taça das Bolinhas entre o Sport e o Flamengo, o famoso título brasileiro de 1987, e o Sport recorreu ao mesmo a justiça comum que se fala, né, que não é aquela justiça desportiva, é uma justiça como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E segundo esse próprio torcedor, ele usou esse exemplo, já que a justiça comum interferiu no fato de o Flamengo ou o Sport ser campeão, a justiça comum também deveria interferir nesse caso, né, fazendo com que o Vasco seja permanente ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, volto a repetir, vamos aguardar. Segundo notícias, hoje mesmo poderemos ter um resultado aí, né, dessa possível reviravolta ou queda do Vasco da Gama, e vamos, é claro, trazer todas as novidades para você. Então fiquem de olho, porque o Vasco ainda tem chances de permanecer. É difícil, sem dúvidas nenhuma, mas nós somos torcedores vascaínos, queremos a permanência do Vasco, e quando vemos que tem chances disso acontecer, vamos torcer até o final. E vamos falar agora com relação a, infelizmente, mais política dentro do Vasco. Acredito que nesse momento, independente do lado político que você é, se você lá na campanha eleitoral queria o Leven, o Brant, o Salgado, o Sérgio Frias, qualquer presidente dentro do clube, você, depois de tanto tempo de briga entre os torcedores vascaínos, acredito que grande parte da torcida está saturada de política e está vendo quanto é prejudicial, principalmente para nós torcedores e para essa torcida que foi tão e é tão conhecida por conta de união, está sendo separada por conta de política, né? Porém, apesar do torcedor estar totalmente cansado dessas que estão ocorrendo dentro do nosso clube, tivemos notícias aí a uma nova ação e uma nova política dentro do Vasco da Gama, relacionadas aí agora a Levenciano e a Júlio Brandt, né? Tivemos notícias aí que uma nova ação corre na 10ª Vara Cível do também Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo que o Júlio Brandt entrou nela cobrando aí 50 mil reais ao Levenciano. O motivo aí dessa cobrança, desse valor e dessa indenização seria aí uma live. O Leven havia feito uma live, né, falando, é claro, sobre a sua política, falando sobre o seu momento que ele queria ser o presidente do Vasco da Gama, e foi perguntado se poderia haver uma união entre o Júlio Brandt e o Levenciano. Porém, nesse momento, o Levenciano respondeu da seguinte maneira: não posso me unir com alguém que está sendo acusado de fazer fraude à licitação com desvio de verba pública da Casa da Moeda. Essas foram as palavras, para deixar bem claro, do próprio Levenciano. E isso está gerando aí problemas no judiciário do nosso Rio de Janeiro. Esse trecho do vídeo deu origem, no caso, a essa ação cível de Brandt e a queixa aí desse delato que o Levenciano havia, segundo notícias do próprio Brandt, cometido, né? Então, vamos aguardar o que irá acontecer. O Levenciano mostra, né? Ele apura que, de repente, o Júlio Brandt havia, sim,
ter envolvido, né, estar envolvido aí nesses problemas, só para explicar a situação, o porquê dessa dúvida também, dessa queixa do Levenciano, é que a referência remete à condenação explicada aqui, o que está acontecendo da SISPA Brasil Indústrias de Tintas, é uma empresa de sistemas suíça que firmou o contrato, no caso, com a Casa da Moeda essa que o Leven acusou o Júlio Brandt, né, de estar envolvido em esquemas. Em 2015 houve a operação Vícios da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e 3 pessoas foram condenadas aí por participação em esquema milionário de cerca de 15 milhões de euros, ou seja, muita grana envolvida, né, nesse esquema. E aí essa empresa que estaria envolvida nesse problema todo teria uma filial, que é a Septis, e essa filial teria como diretor o Júlio Brandt. Então, por conta disso tudo que está acontecendo, o Leven juntou, né, colocou tudo, uniu tudo o que estava acontecendo e fez essa acusação séria aí ao Júlio Brandt, e por conta desses problemas todos, corre aí uma ação na 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, colocando aí o Leven a pagar uma indenização de 50 mil reais, 50 mil reais, né, de fato. É complicado, volto a repetir, o torcedor vascaíno sem dúvidas nenhuma está muito cansado de tudo isso que vem acontecendo dentro do clube, chegamos a um momento que não aguentamos mais, estamos totalmente saturados. De certa forma, o torcedor vascaíno, volta a repetir, é conhecido por sua união, porém, infelizmente, a desunião do torcedor vem tomando conta dentro do nosso clube. Esperamos, é claro, que isso tudo acabe, esperamos que o torcedor vascaíno volte a ficar unido e que o melhor para o nosso clube venha acontecer. Ainda sem dúvidas nenhuma, teremos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar também, ainda hoje, na parte da tarde, sobre Andrei, renovação de contrato. Segundo notícias, o Alexandre Pássaro já está de olho numa renovação, já está inclusive tendo conversas avançadas para que o Andrei possa renovar o seu contrato com o Vasco da Gama, ainda mais depois de ontem, né, o mesmo treinador do Santos, que já falamos no vídeo de hoje, ter feito seu pedido de demissão. Ele era um dos principais, né, das principais pessoas que queria levar o Andrei ao Santos. Então, por conta disso, muito provável que não tenha nenhum clube de olho na transferência do Andrei. Então, por conta disso, favorece muito, até mesmo por conta da vantagem do Andrei de permanecer no Vasco da Gama, favorece aí que uma possível renovação possa acontecer o mais breve possível. E, é claro, também, né, a grande atuação que o Andrei vem tendo nesse início de temporada. Esperamos que o Vasco possa se estruturar, esperamos que novos reforços possam chegar dentro do clube. Infelizmente ou felizmente, né, esfriamos aí algumas negociações, o Pássaro deu uma travada aí no mercado, não está mais olhando como estava olhando há um tempinho atrás para trazer novos nomes. O Vasco está se estruturando definitivamente dentro das 4 linhas. A cada jogo que passa, o torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, vê uma melhora no time, vê um time mais competitivo, um time mais junto, mais aguerrido. As peças que foram contratadas estão dando certo, isso é muito mérito, sim, principalmente do Alexandre Pássaro, o Zeca, o Morato, o Léo Jabá, que entrou muito bem no último jogo, tem se destacado e tem mostrado evolução a cada partida. Então esperamos que, é claro, se for necessário, traga mais reforços, mas que esses que já estão dentro do clube possam demonstrar cada vez mais capacidade de evolução e também as nossas crias, as nossas grandes revelações possam crescer na carreira. Temos muitos jogadores, temos o Figueiredo, temos o Gabriel Peck, temos o Andrei, o Bruno Gomes, o Ricardo Graça, infelizmente ou felizmente temos também o Thales Magno, muitos jogadores que podem render muita grana para o Vasco aí nesses próximos anos, caso, é claro, eles sejam bem trabalhados, sejam colocados da maneira adequada dentro das 4 linhas, dentro dos jogos do Vasco da Gama. Pode ser aí uma grande solução financeira para o Vasco e, além, é claro, de ser solução financeira, principalmente dar muita alegria ao torcedor vascaíno. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e que a nossa família possa, é claro, crescer cada vez mais. E deixe também que, se você quiser, a sua pergunta aqui nos comentários. Estou fazendo questão de todo o vídeo dar uma passada e responder a cada um de vocês. Então deixe aí a sua pergunta, a sua palavra de motivação ou o que você quiser para que eu possa dar uma olhada e a gente possa também trocar uma ideia. Mas muito obrigado, um grande abraço a todos, uma excelente segunda-feira a todos vocês, que Deus esteja também com cada um. Vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no meu canal, é claro, saudações vascaínas!